Fala galera, sejam bem-vindos ao MLA Cast, mais um episódio gravado aqui com um cara especial, fora de sério, para mim um dos ícones aqui do que a gente vai falar. Não vou dar nenhum spoiler antes da gente fazer a apresentação inicial. Que vocês que estão acostumados com toda a logística que a gente está fazendo, a gente tem feito cenários tanto externos quanto aqui na nossa casa, e o que eu quero dizer para vocês é que é sempre um privilégio trazer convidados que têm gabarito, têm essência, lealdade, conectados a um propósito maior. E toda essa ideia nasceu para contar inicialmente as histórias dos nossos clientes, dos nossos parceiros, e a repercussão foi tomando cada vez maior. E hoje a gente está junto com a TV São Caetano. Então esse episódio, além do YouTube, também vai estar passando na TV, horário nobre, toda quinta-feira, 9 horas, a gente tem episódios que estão lá, estão em streaming também, enfim. A gente vai deixar no GC para vocês as informações que vocês precisam para poder ter sempre acesso a cada um desses episódios. Sem mais delongas, estamos aqui com Luan. Luan é um cara absurdamente incrível no que faz. Além de design, ele é um cara que é especialista nos arquétipos. Gente, todo mundo falando sobre isso hoje, é uma pauta que todo mundo que vende, empreende ou que está querendo se comunicar, trabalhar identidade visual, empresarial, pessoal, está falando, e é uma febre do momento. Além de um grande parceiro, além de um amigo, ele também tem a sua empresa, está fazendo lançamentos, enfim, tem uma série de novidades aqui e vai contar a sua história, como que aconteceu tudo isso. Luan, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo, para mim é uma honra, é um prazer ter você aqui. Eu já te falei que desde a primeira vez que eu te conheci lá no evento do Will, um abraço, Will, forte abraço aí. Quando eu vi você fazendo aquela apresentação, eu falei assim, cara, esse cara é diferente, não dá para não ter relação com ele. Então, seja bem-vindo, se apresente para a galera te conhecer aí. Obrigado, Luigi. Prazer estar aqui contigo, cara, de verdade. Falamos disso lá atrás e hoje estamos aqui fazendo um podcast, né? E quem diria? Eu, um designer gráfico, humildemente falando, um designer gráfico que entende do básico e conseguiu avançar um pouco mais e se diferenciar no mercado, né? Então a gente já teve algumas oportunidades do evento do Will, que eu estou palestrando lá há algum tempo, e desenvolvendo aí carreira nessa área de design com a especialidade em arquétipos. É meio humilde, viu, galera? Porque, na verdade, é mais do que isso aí, viu? Isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela da TV, mostra aí, Bruno, a tela da TV aqui centralizado. Ó, esse logo que você está vendo aqui e esse logo aqui sensacional, tudo isso aqui tem uma simbologia, uma mensagem específica que a gente não só testou e comprovou, mostrei para o Luan aqui, o que um dos CEOs que avaliou a nossa ideia inicial, o que ele disse de fato do que a gente queria passar como mensagem. E ele não participou do processo criativo. Cara, foi exatamente a mensagem que a gente quis passar para os nossos clientes, para as pessoas que a gente ia prospectar. Então fica com a gente que você vai aprender muito aqui hoje de como você conquista o seu cliente da forma correta, como você se comunica com ele e como ele pode receber essa comunicação para fazer sentido o que você hoje tem vendido como produto e serviço. Luan, conta pra gente, quem é o Luan? De onde ele veio? Qual é o nome da sua empresa? Enfim, essa história toda que te transformou num cara que foi trabalhar com design, enfim, e chegar nessa parte de consultoria arquetípica. Quem é o Luan? De onde ele veio? Conta pra galera poder te conhecer um pouco melhor. Cara, é até um prazer pra mim estar falando disso, porque eu vim de uma origem humilde, de verdade, né? Sou lá do interior de Minas, Igarapé, chamava lá de Igará-Texas, pé vermelho. Boa. Cidadezinha pequena ali de Minas. A minha mãe nasceu lá. E ali eu comecei a desenvolver um pouquinho assim dos trabalhos de design, né? Uma coisa que as pessoas sempre repararam em mim é que eu sempre colocava à frente dos projetos. Então, todo desafio me desafia. Todo desafio que é colocado para mim, eu falo, eu vou fazer. Não importa o que acontecer, eu vou fazer. Então, todo mundo que se conectou comigo, desde quando eu tinha lá 16, 17 anos, que ficava ali brincando no computador praticamente, as pessoas falavam, nossa, o Luan faz mesmo, né? O Luan faz.
Aí vai aquela coisa, né? O Luan faz isso, o Luan faz aquilo e tal. Me tornei sócio de uma empresa de TV em ônibus muito cedo, com 17 anos ali. Eu estava assumindo sociedade de uma empresa que tinha TVs dentro de ônibus, na região metropolitana de Belo Horizonte. Caramba! E aí eu fazia as edições de vídeos, né? Fazia as edições ali, tinha um computador muito simples, mas sempre aquilo, ó, as empresas acreditando no potencial do Luan e sempre me conectando diretamente comigo, né? Então, por um tempo, eu tive o nome de uma empresa como agência, mas depois eu comecei a perceber que as pessoas se conectavam mesmo comigo. E diante do inicinho ali de carreira, eu fui me envolvendo com algumas empresas que tinham um desejo, assim como o meu, de crescer. Então você vai se agarrando às pessoas que se assemelham com seus sonhos, com seus desejos, com o que você quer da vida, né? E fui me colocando à prova. As coisas foram acontecendo ali. Muito legal. Imagina, né? Com 17 anos, né? Você falou. 17 anos. Você já ter uma oportunidade de trabalhar numa empresa de um certo renome, porque Sim. Ninguém entra num cenário como esse sem nenhum tipo de competência, né? Você tem que ter uma mínima aptidão para fazer aquilo. Sim. E como foi para você ter essa primeira conexão e ser desafiado a fazer todo esse trabalho? Você falou que começou como uma brincadeira ali, mas de repente isso acaba se tornando um pouco mais sério. Mas como que foi? Você sentiu um frio na barriga ali? Você falou, putz, como é que eu vou dar conta disso? Ou já era uma coisa natural? Você já sabia como fazer aquilo? E para você foi tranquilo realizar esse trabalho? Não, tranquilo nunca foi. Não existe tranquilidade quando você é desafiado e principalmente quando você não conhece tão bem aquilo ali que você está fazendo. Então, o que é esse não conhecer tão bem? Aí, se algum designer estiver assistindo, ele vai entender. Às vezes chegam certos tipos de demandas que você sabe 10, 20% daquilo, os 80% você não sabe. Só que eu peguei uma época de crescimento ali de YouTube, cursos e tal, e comprando alguns cursinhos, assistindo vídeos no YouTube. Quando você tem o desejo, a vontade de fazer, você vai achar a solução para o que você quer. Então, eu editava ali com um programa que a gente usava antigamente, não sei se usa hoje, que é o Sony Vegas. É uma edição muito básica, usava o básico do Photoshop, só que eu queria. Então, esse querer, ele tira aquele frio da barriga. Porque você fala assim, se eu for uma vez errar, eu vou de novo, até acertar. E isso, eu tô falando de uma velocidade muito rápida. Coisas que foram colocadas para mim. Luan, a gente precisa editar um vídeo de 20 minutos, que é uma sequência que vai entrar para a TV assim, entra comercial do fulano, comercial do ciclano e tal. Beleza, isso aqui que eu não sei fazer, como que eu vou fazer? Vou lá pro YouTube, pesquiso e me viro. Em 24 horas a gente resolve isso aí. Então, quando você tem o desejo de fazer acontecer, você tem a vontade, não tem limite de tempo, não tem cansaço, não tem frio na barriga, cara. Cara, isso é absurdamente incrível, porque as pessoas que assistem a gente, elas têm muita dúvida de qual o próximo passo a ser dado. O que você está falando para a gente aqui é dar o primeiro passo, porque o restante você vai saber exatamente o que fazer quando a oportunidade chegar. Se você tem 20, 15, 30% de conhecimento sobre aquilo, você só vai ter a oportunidade de pegar os outros 70% se você falar, tô aqui, eu consigo fazer isso. Mesmo que você não tenha ali aquela capacidade total. Mas é o que você falou. Não é pegar sem a capacidade para fazer uma merda lá na frente. Vou pegar, vou me estruturar e vou atrás do conhecimento que eu preciso, porque na execução do dia a dia é onde eu vou ter, de fato, o processo de aprendizado. Sim. E se o desafio vem e você se coloca à disposição de fazer acontecer, você vai procurar as respostas, vai procurar as fontes de conhecimento. E aí está o maior aprendizado de todos, né? Aprender na prática. Estudou, aplicou. Estudou, aplicou. Sim. Pensando nisso que você falou, e nessa estruturação, poxa, esse foi talvez um dos maiores insights, mas tem algum nível de inspiração de alguém? Você já acompanhava o trabalho de alguém? Ou, enfim, isso aconteceu naturalmente mesmo? Por que eu estou te falando isso? As pessoas que vêm normalmente falam de alguém que elas admiravam. Ou talvez essa admiração foi durante o percurso, né? Você foi vendo trabalhos específicos e começou a
a se espelhar nisso. E aliado a essa pergunta, eu queria entender como foi para você entender que você já tinha um certo domínio e que você poderia começar a empreender com o design. Sim, tiveram pessoas que foram importantes no sentido de me mostrar que existia um caminho que era não ir para balada, ou na época minha lá de lan house, não ir para lan house, não ir para balada, curtir a vida. Que existia, depois das 7 da noite, existiam outras coisas que não festas. Eu nunca fui um cara festeiro e as pessoas percebiam isso. Então teve um cara, o nome dele é Norton, ele tinha uma contabilidade lá em Igarapé, tem até hoje inclusive. Ele me levou pela primeira vez num evento de empreendedorismo, que era do Sebrae em Belo Horizonte. Ali a gente saiu do escritório, era 6 horas da noite, chegamos em Belo Horizonte e eu vi um auditório cheio, cara, lotado de gente para ver um cara falar de marketing. Ele era o presidente de marketing esportivo lá do Corinthians. Caramba! E ele foi falar de marketing. E mesmo que eu não soubesse nada praticamente, eu fiquei ouvindo aquilo ali com atenção. E aquela sensação de você estar num lugar onde tem centenas de outras pessoas à noite assistindo o material, eu ali com 17, 18 anos, eu olhava assim e falava, nossa, mas que mundo é esse, né? Que mundo é esse? E esse cara, ele foi um dos responsáveis por fazer isso. Tiveram outras pessoas, como eu sempre falo, quando você tem uma frequência X, você vai se conectar com as pessoas daquela frequência ali. Então, você não vai aderir a outras coisas que possam te chamar a atenção por um determinado momento, porque você está focado naquilo que é a sua frequência. E aí você está focado, começa a aparecer outras pessoas que vão te falar a mesma coisa, vão te colocar nas mesmas situações. Então, ali, depois dos 18 anos, 19 anos, eu fui parar numa empresa que era Acmos, uma empresa de cosméticos que estava começando no marketing multinível. Eles trabalhavam com cosméticos, produtos esportivos e tal. E eu me deparei com 12 pessoas, adultos, que ganhavam muito dinheiro no marketing multinível, só que de forma errada. Porque eram produtos que não davam muito certo em outras empresas que eles trabalharam. Eles se uniram para fazer um negócio dar certo. E essas pessoas adultas, mais velhos, foram me colocando à prova ali também. Então a gente tinha um escritório pequenininho, e as coisas foram crescendo. Então, eu ia para eventos, mesmo eles não me pagando por isso na época. Evento no sábado, no domingo, viajava, saía de Belo Horizonte para ir para Pará de Minas, 200 km de distância, para ir lá ver o evento acontecendo. E isso enchia meus olhos. Eu falava, cara, que legal. Olha esse cara trabalhando todo dia, se dedicando todo dia, olha como ele tem resultado. Então, eu comecei a atrair para mim o desejo de ter resultado também. Então, você começa a se perguntar, como que um salário, né, você é CLT, você tem um salário ali de um salário mínimo, como que eu faço para ultrapassar isso, né, para ter outros objetivos de vida, conquistar mais? E essas pessoas que eu fui observando ao longo da vida, elas foram me dando respostas, porque eu ficava me perguntando, chega uma hora ele vem uma resposta para você, e essa resposta vem muito da dedicação. Eu vou me dedicar para fazer diferente. Legal. Caramba, cara, todas as vezes que a gente entra no assunto de como a gente conseguiu se desenvolver ou entender que aquilo era um possível negócio, as pessoas também não conseguem passar por esse obstáculo por conta do medo, por conta do receio, por conta de uma insegurança do que as pessoas vão achar dela, de ela não ser um seletista e empreender. E para mim não tem nada de errado a pessoa querer ser um seletista. A gente está falando aqui de um mundo onde você pode ter uma independência, uma coisa completamente diferente. Cada um escolhe o que quer fazer na sua vida. Mas partindo de um princípio que você tem muito mais acesso hoje para poder ter uma vida independente e autorrealizada, com a possibilidade de você impactar milhares e milhões de pessoas, é natural que as pessoas comecem a querer entender como funciona o empreendedorismo. E você acabou sendo picado por essa sementinha, por essa abelhinha aí do empreendedorismo e entendendo que talvez isso de alguma forma pudesse te ajudar. Como foi você estruturar esse trabalho voltado para design e o teu processo de evolução nisso? Eu acredito que você tenha passado por algumas dificuldades. Não sei se medos, inseguranças, receios, enfim.
Mas como foi você vivenciar, queria que você contasse aqui um depoimento até, se você puder, como foi passar por tudo isso e ir encontrando os caminhos para você ir sobrevivendo e vivendo cada vez mais dessa profissão e, obviamente, depois você ir buscando cada vez mais conhecimento para poder se estruturar. Como que foi que aconteceu essa transição e como que você lidou com esses medos todos que você passou? Sim. Eu tive um momento que eu tive que pagar um aluguel porque eu estava casando. Isso com 21 anos, 21, 22 anos. E eu fui morar numa cidade chamada Curvelo, lá em Minas, norte de Minas, e eu fui alugar uma casa. Essa casa tinha um aluguel de R$700. E eu não tinha a garantia de que eu iria conseguir pagar aquilo ali nos meses seguintes. E eu fiquei com muita dúvida. Só que, na dúvida, eu falei assim, não vou deixar isso acontecer. Eu consigo fazer. Eu sou capaz de fazer. E eu coloquei para fazer, e as coisas aconteceram. E em menos ali de 3 meses, eu já não me preocupava com valores. Não tinha nenhuma preocupação com dinheiro. Falando de 3 meses de plena transformação, onde eu não tinha a certeza de pagar R$700 de aluguel. Em 3 meses eu estou faturando 3, 4, 5 mil reais por mês. Eu me coloquei ali, eu quis. E teve um segundo momento, que ainda eu estava em Curvelo, eu prestava serviço para uma empresa de São Paulo, e eles chegaram para mim e me convidaram para ir morar em São Paulo. Falei, caramba, né? Saí lá do interior de Minas, lá, pé vermelho para ir morar em São Paulo. E veio uma surpresa ainda maior. A empresa é na Faria Lima, Avenida Brigadeiro Faria Lima, a famosa Faria Lima, né? Falei, caramba, que peso, né? Aí eu comecei a vir para São Paulo, ver as coisas acontecerem, a empresa foi me dando todo o suporte que eu precisava, acreditando em mim. Volto a dizer, não era uma empresa do CNPJ que me chamou, foram as conexões que foram me levando ali, e conexões fortes, porque entendiam exatamente qual que era o meu propósito. Eu vou me comprometer na sua empresa, porque eu entendo o seu objetivo. Então, você quer crescer como empresa? Eu estou com você, desde que você esteja comigo também, né? Me apoie no futuro. E aí as coisas começaram a acontecer de eu vir morar em São Paulo. Até o momento eu ainda não tinha vindo morar. Eu vim morar em São Paulo e teve um cara dessa empresa que ele virou para mim e falou assim, Luan, você vai saber o tanto que você é pobre na vida. Você vai entender o tanto que você é pobre. Você não vai morar em São Paulo, você vai morar em Alphaville. Falei, que isso, cara? Imagina. Alphaville pra mim era coisa de revista. Não tinha a mínima noção. Essa coisa que você vê na TV uma vez na vida, que existe um cara famoso que mora em Alphaville. Eu tô falando de 2017, 2016. Uhum. Aí, ele falou, não, você tem que morar lá porque eu acredito muito em você. Ele era um cara que veio do interior do Goiás também. E ele falou, não, eu acredito em você, eu vejo no seu olhar, seu desejo de crescer, e eu quero que você entenda o poder que você tem. Então você vai entender qual que é o fluxo que você pode entrar. Você vai morar 1 ano em Alphaville. Só que na época, quando a gente estava acordando o meu salário, ele não me pagava o suficiente para eu ir morar em Alphaville. Só que esse cara acreditava tanto em mim que eu virei para ele e falei assim, cara, eu não consigo pagar o aluguel lá em Alphaville. Aí ele falou assim, mas quanto você está ganhando aqui? Eu estou ganhando X. Quanto você precisa para morar em Alphaville? Falei, preciso de X. Ele falou, eu pago. Você vai morar lá 1 ano. Beleza. Fui para Alphaville, vi um mundo totalmente paralelo de tudo que eu vivia. Por quê? Alphaville se concentra pessoas muito ricas. Ricas que muitas vezes nem empreendem, são simplesmente ricas. Elas não veem ali a sociedade abaixo dela. Ela não vê. Porque ela vive, compra carro importado, as casas são caríssimas, viaja mais que todo mundo. Vive uma outra superfície da sociedade. E eu olhando aquilo ali, vivendo aquilo ali, falava, gente, mas esse carro aqui custa R$1 milhão. Como que esse cara de 20 anos tem isso? Era um herdeiro, claro, mas você não tem a mínima visão quando você não vê. Você não tem... Você não tinha acesso, né, a isso, você não tem acesso, então você não consegue imaginar aquilo que você nunca viu ali presencialmente, né? Então ali eu comecei a ver que as coisas eram possíveis, que era possível sair dos 5 mil, dos 10 mil reais por mês e transcender e entender que o dígito, ele é uma coisa que você coloca na sua cabeça. Depois que você se adaptou a tudo isso, quais foram as suas fontes para buscar mais informação e como que foi esse encontro
com camada de personalidade humana, arquétipos, estruturações de projetos, enfim, gigantescos ou de menor porte, mas como que foi você ter acesso a tudo isso? De onde que surgiu tudo isso na sua vivência? Sim, isso é muito interessante de analisar também, porque está dentro da minha história e não foi, eu diria que não existe muita sorte nas coisas. Você se coloca, você cria sua própria sorte. E assim eu fui fazendo dentro da minha carreira. E eu me conectei com uma pessoa que foi um CEO, ele foi ex-diretor da Amway América Latina. A Amway é a maior empresa de marketing multinível do mundo. Ele me conheceu, a gente começou a trabalhar junto, e esse cara me levou para dentro de uma outra grande empresa no Brasil, que é o Grupo Embeleze. Legal. O Grupo Embeleze fatura aí seus 1,5 bi, 2 bi, o grupo inteiro. E eu fui para dentro da Embeleze e lá eu tive a oportunidade de conhecer o dono da Embeleze. Por quê? Nós iríamos fazer frente a uma empresa nova dentro do grupo. E para que essa empresa nova acontecesse, o dono exigia que a pessoa que estivesse à frente da parte de marketing e de design entendesse de arquétipos. Então eu tive a oportunidade de estar frente a frente com o dono da Embeleze por mais de 15 dias, onde todos os dias ele se dedicava em falar comigo sobre arquétipos. Aí até tá uma coisa que acontece na vida da gente, né? O livro hoje mais importante para entender sobre arquétipos é um chamado O Homem e Seus Símbolos, do Jung. E eu ganhei esse livro em 2012. Eu tô falando que eu entrei na Embeleze em 2018. Ou seja, em 2012 eu ganhei esse livro. Eu li esse livro, mas eu não tinha a mínima ideia do que era arquétipos. Porque não se trata de arquétipos no livro do O Homem e Seus Símbolos. Se trata de símbolos. Símbolos, sonhos e tal. E aquilo ali ficava na minha mente, mas comercialmente e conscientemente eu não fazia nada de arquétipos. Quando foi me apresentado a exigência ali dos arquétipos e o seu Itamar, dono da Embeleze, teve a maior paciência de me ensinar e ouvir todas as minhas perguntas, que eram inúmeras. Eu ficava ali meio nervosinho e tal, no sentido de, nossa, estou conversando com o dono da empresa, medo de fazer uma pergunta, fazer outra, né? Mas ele, gentilmente, ele via o meu desejo de aprender, né? Até mesmo porque semanas antes, ele tinha mandado um e-mail e falou, você vai ler esse livro, esse livro e esse livro antes de você vir falar comigo, né? Para ele ter certeza que estava conversando com uma pessoa que pelo menos tinha uma base, né? Um alinhamento ali, um nivelamento. E aí ele teve toda a paciência de me explicar e ali na prática, dentro da Embeleze, eu comecei a ouvir mais. Lá dentro tinha um grupo que era da parte de criação, eles têm uma agência in-house e nessa agência in-house o pessoal ali a gente ia dividindo as opiniões sobre os arquétipos que a gente trabalhava para vender os cosméticos da Embeleze, né? Shampoo, condicionador, creme. E a gente tinha uma coisa que a gente chamava lá de o Código da Mulher Brasileira. Então a gente ia destrinchando isso, entendendo o tamanho do repertório para poder trabalhar aquele arquétipo ali, né? Esse foi o seu contato inicial com os arquétipos? Sim, diria que sim. Foi o primeiro contato que eu vi assim no comercial, no dia a dia, eu colocando os arquétipos. E conta para o pessoal, porque eu imagino o seguinte, você leu um livro em 2012 que você não sabia, não entendia o que significava muito bem, aí você teve um contato comercial com um cara que te deu mais livros para você ler e ter uma base, que era o número 1 da Embeleze. Como foi a conversa e a sabatina com ele nesses 15 dias? Você falou que ele foi muito bacana, muito legal, mas até para a galera que está ouvindo entender um pouco mais sobre isso, se a Embeleze queria alguém específico para fazer isso, é porque ele gostaria de ter alguém que posicionasse a Embeleze para comunicar arquetipicamente da melhor forma possível para um cliente que tem um tipo de arquétipo e precisa recepcionar aquela mensagem da melhor forma possível. Uhum. Então, em primeiro lugar, explica o que é um arquétipo e depois disso, o que é um arquétipo dentro de uma estratégia, dentro de uma metodologia voltado para um cliente que compra e para alguém que oferece um produto e um serviço. Tá. Na época, o seu Itamar, ele moldou a Embeleze baseado em arquétipos e ele teve especialistas de fora do Brasil que ajudaram ele. Ele pagou muito caro por isso. E quando ele pagou muito caro por isso e viu a coisa acontecendo na empresa dele, uma empresa que anuncia no BBB a vida inteira, um dos maiores patrocinadores do BBB. E ele vendo que as palavras que ele mudou nos produtos e nas campanhas, que mudava o faturamento dele. Então ele falou, isso é a chave do negócio.
Então ele acreditou naquilo ali. Só que aí que tá. Ele falava disso com as pessoas e as pessoas não davam credibilidade para ele, mas porque não entendia. É aquele negócio. Tô falando de um cara ali de camadas da personalidade sexta, sétima, conversando com a galera de quarta, quinta, um designerzinho e tal. Então a galera tinha uma dificuldade de aderir a isso. E quando ele viu minha vontade, ele falou, não, vou ajudar esse rapaz aqui a entender mais, mesmo porque ele também tinha o desejo. Ele era um cara que veio do nada, lá do interior do Rio de Janeiro e tal, e construiu um império, né? Então ele acreditou muito em me ensinar. Legal. Agora, falando de arquétipos ali na prática, até começando do início, por que a Embeleze fez isso e como ela faz isso. Definindo o arquétipo ali, que é o principal dela, direcionado para a mulher brasileira, e você vai entender o que eu estou falando. Hoje, a gente tem como referência 12 arquétipos definidos pela Carol Pearson no livro Herói Fora da Lei. Ali foi criado de forma estratégica, ou seja, ela absorveu por mais de 30 anos todo o material do Jung e concluiu que poderia ser usado de forma comercial, porque os arquétipos são usados para fazer uma leitura do ser humano de uma escala evolutiva dele mesmo, a evolução do próprio indivíduo na análise de um psicólogo, um psicoterapeuta. Então, o psicoterapeuta tinha a leitura do Jung como uma forma assim, olha, o paciente entrou no consultório dele, contou uma história, ele começa a mapear qual que é aquele arquétipo ali que está mais presente naquela pessoa e baseado nisso, ela entende quais são as premissas que aquela pessoa tem na vida dela, o que ela valoriza, quais que são os problemas daquele arquétipo ali. Então, nada mais é do que um padrão de comportamento humano usado pela psicoterapia para ajudar aquela pessoa a evoluir. Ela mesma, ou seja, ela precisa se evoluir, o psicoterapeuta entende de arquétipos e ajuda aquela pessoa ali. Tanto que, há pouco tempo atrás, eu acredito que ainda acontece, os psicoterapeutas mal falam de arquétipos com seus pacientes, porque não faz sentido, é algo de bastidores. A Carol Pearson fez uma leitura boa disso e colocou para o marketing, né? Dentro da Embeleze, a gente não usava esses 12 arquétipos, usávamos quebrar o código da nossa persona. E a persona era a mulher brasileira. Então, a gente entendia do consciente, o inconsciente que a gente ia trabalhar ali, dos símbolos que a gente ia trabalhar, mas necessariamente não fala de arquétipos. E aí eu trago uma coisa aqui interessante. Hoje em dia, quando os marqueteiros, a maioria fala dos 12 arquétipos, em geral todos falam de forma superficial. Luan, por que quase ninguém fala de forma profunda nos arquétipos? Porque é muito difícil. Exige uma prática, né, um estudo e uma prática muito grande. Então você pega, Luan, quem que entende realmente de arquétipos hoje? Tem que ver quem entende de pessoas. Então se você começa a entender de pessoas, seja psicoterapeuta ou não, você começa a entender dos arquétipos. Qual que é a tua visão hoje sobre mentores, empresas que vêm falando, cara, sobre isso de forma totalmente descoordenada, desordenada, para visar a lucratividade em cima disso. E não a evolução do ser humano para ele realmente se encontrar, se reconectar e fazer esse negócio ser uma premissa de vida. Como é que você está enxergando? Você trabalha nisso, obviamente, todos os dias. Tem parceria com um cara que é o Will, que faz muito bem isso. Mas para você, o que de fato precisa acontecer para que a gente tenha mais pessoas com responsabilidade falando sobre esses temas? Hoje, as pessoas elas estão muito apaixonadas com o conhecimento superficial das coisas. Então, elas ouvem uma palestrinha de 20 minutos, 1 hora, e se apaixonam por aquilo ali, quando aquilo ali nada mais é do que a ponta do iceberg das coisas. Então, a gente precisa olhar para o passado, olhar para quem construiu a própria visão de arquétipos do Jung, olhar para caras que fizeram história, como Aristóteles, escreveram coisas muito profundas, e que aquilo ali levou tempo. Só que tem um recadinho que eu quero deixar aqui, que é o seguinte: a pessoa, ela não precisa se vestir de sábio, de governante, de amante, para parecer algo que ela não é, para poder ganhar dinheiro. Ela consegue muito bem viver quem ela realmente é, né? Mostrar quem ela realmente é, se ela é uma pessoa prestativa, se ela é uma pessoa com cuidador muito forte,
ela consegue ganhar dinheiro. Só basta que o posicionamento dela seja ajustado para aquilo ali. Esses mentores e palestrantes que falam de arquétipos, mas não entendem a profundidade dos arquétipos, aí eu volto a falar. Pessoas que entendem realmente de pessoas, elas... O único interesse delas ali no primeiro momento é faturar com aquilo ali. Isso. Querer que você entenda a mensagem que ela está passando. Mas na profundidade da coisa, esses caras ainda precisam tratar de mais casos, entender mais como as pessoas funcionam, entender sobre camada da personalidade, investir em estudos, né? Quando a gente fala aí de Herói Fora da Lei, o livro Herói Fora da Lei, cara, é a visão acima do iceberg ali, a pontinha do iceberg. Então tem muita coisa na profundidade ali para poder estudar. Então até em termos de tempo, hoje que eu quero comentar, sobre a Carol Pearson, que é a responsável por elaborar aquele livro Herói Fora da Lei. Foi um dos últimos livros que ela elaborou, depois de ter escrevido, se eu não me engano, 4 ou 5 livros para a área de psicoterapia e ter atendido milhares de pessoas. Ou seja, a pessoa, para ter a capacidade de explicar algo sobre arquétipos e mapear o seu posicionamento, ela precisa entender profundamente do que é aquilo ali. Por quê? A gente, na nossa personalidade, se você me faz uma pergunta muito tendenciosa sobre quem eu quero ser e eu tô sonhando ser aquilo ali e tal, tenho uma meta de vida, eu posso me enganar. E você, junto comigo, por você não entender, você se engana também. E você acaba falando para mim, não, você é o governante. Vai nessa que você é o governante. Você tenta colocar o governante e não consegue. Você tenta colocar o governante e você fica caricato. Como eu já vi muitos jovens aí que colocam uma gravata e fica aquela coisa caricata, parecendo um jogador de futebol, né? Cara, pensando nisso que você acabou de falar, que a gente introduziu aqui, como que é o trabalho do Luan quando ele pega uma empresa, ou pega um empresário, ou pega uma pessoa que precisa se posicionar, que já tem características muito específicas que você precisa potencializar, e você pega e faz uma anamnese, enfim. Putz, você já fez isso comigo, mas eu queria que você contasse para as pessoas entenderem o porquê que isso é importante. E no final faz um comparativo de quem não faz isso. Por que perde tanta vantagem competitiva? Tá. O primeiro passo de fazer um diagnóstico de arquétipos, seja da marca de uma empresa ou de uma marca pessoal, é simplesmente ouvir. Você precisa provocar a pessoa a te falar coisas que ela não falaria simplesmente numa conversa qualquer. Então você precisa tirar dela a história dela, tirar as dores, tirar com o que ela se sente feliz, qual que é o propósito dela, qual que é o ideal dela, né? O que ela valoriza de verdade na vida, para que você entenda que fase de vida ela está passando. Para você não correr o risco de falar assim, fulano é governante. Na verdade não é, está longe de ser, tem uma jornada ainda para ele passar para chegar até lá. Então esse diagnóstico se concentra em ouvir, seja ouvir o dono da empresa, seja ouvir aquele cara que está se posicionando como mentor, para entender ele. Ele muitas vezes hoje, como as pessoas estão ouvindo falar muito de arquétipos, elas têm uma tendência forte a ver uma imagem e querer se parecer com aquilo. E ela não consegue, principalmente quando ela resolve dar um passo maior, aí ela contrata um fotógrafo, um retratista, aí ela vai num alfaiate arrumar a roupa para ela ali, e ela tenta sempre copiar o outro, porque é o que ela tá vendo. Parece que ela vê que o outro tá dando certo e quer copiar também. É a mesma coisa hoje de você olhar, por exemplo, Pablo Marçal. Olha que interessante. Pablo Marçal, bilionário, bobear deve estar bilionário. Ele não tem ali a personificação visual de um governante. Você não vê ele de terno, você vê ele de terno lá nas eleições. Mas no dia dele ali, no dia a dia dele, nos stories, nas palestras que ele faz em Alphaville, ele não está de terno. Mas olha como ele lidera as pessoas. Cara, pra mim, você acabou de dar o exemplo perfeito, cara. De o que é ser um governante sem precisar estar trajado. É porque é o que você falou, cara. Vamos lá. Porra, se ele tivesse bem trajado e fazendo o que ele faz, talvez ele tivesse até um impacto maior. Mas para o que ele quer comunicar, será que o que ele está fazendo, da forma que ele está fazendo, talvez não seja o melhor cenário? E aí a gente está falando agora profissionalmente, né?
Faz essa avaliação, cara, pra gente. O que continua seu raciocínio, tá? Desculpa ter te interrompido. Tá. Mas pra mim você foi, cara, muito assertivo no que você acabou de falar. Ser como essência é diferente de você querer representar. Isso a gente já deixou muito claro. Ele é, e ele não precisa estar vestido de algo para ser, porque ele está sendo quem ele é. Sim. É a verdade absoluta do negócio, entendeu? Exato. Ele, ou seja, na própria essência dele. Tá dentro dele, então ele comunica as palavras, as frases que ele fala, ele consegue guiar uma pessoa, porque ele é o próprio governante. Ele é o governante, ele é o sábio. Tá dentro ali das experiências de vida que ele passou, dos livros que ele escreveu, da quantidade de coisa que ele já leu na vida, já passou por dificuldade. Enfim, um cara que passou pelas jornadas, amadureceu, entendeu que o processo acontece e ele é governante. Luan, mas por que ele não veste de terno, que ele aparece lá de todo bem vestido, como se fosse realmente um governante nos símbolos visuais, né? Porque ele não precisa, ele está comunicando com outras pessoas. Mas você pode notar que na época das eleições, ele queria acessar pessoas que nunca viram ele, tanto de um nível político alto, quanto pessoas de outros estados mais distantes aqui do centro, né, de São Paulo, que conhece ele mais, que vê mais coisa dele, né? Ele queria parecer um governante. Então, simbolicamente, você veste um terno, você coloca Você não acha gravata. que ele ficou caricato, cara? Bom, vamos falar a real, vai. Ficou diferente, Ficou né? diferente, é muito caricato. Ó, desculpa, viu, meu amigo? Eu sei que a gente tá fazendo os projetos aí dos bastidores, a gente ainda não se conheceu, mas a gente vai se conhecer em breve. Você faz corrida aí do lugar que a gente tá quase acessando. Mas, cara, eu vou te falar um negócio. Quando eu vi ele de terno, de blazer, não sei o quê, eu digo assim, as fotos eram caricatas. Mas ele falando, você vê que não muda. Então, a roupa não interferiu. Sim. Eu vejo assim, ó, o que era estático dele não ficava tão legal. Você vê que tinha umas fotos dele, tipo, não é o cara, sacou? Exatamente, eu vi isso. Não é. Mas o vídeo dele falando de terno e não sei o quê, pra mim, cara, nada. Ele nos debates de blazer, ele falando não sei o quê, pra mim tava tudo igual. Aí pensando tecnicamente, né? Mas as fotos não era o cara, pô. Sim, isso é porque tá tão forte nele ter a simpatia, né? A empatia com as pessoas que vão lá, né? Ele é um cara muito humano, assim, de ouvir as pessoas. Parece que ele vai pegar na mão ali da pessoa e vai guiar ela pro sucesso, né? É uma coisa incrível. Ele tem esse é dom nato. É nato, é uma coisa muito forte. E quando ele pôs o terno ali, ele queria passar os símbolos, né, de uma pessoa mais responsável, porque é óbvio, né? Hoje, quando você olha pra mim com essa gola alta, eu tô te passando alguma coisa, eu não preciso nem falar, porque vai entrar na sua cabeça aí alguma simbologia daquilo ali, né? Então, quando você precisa passar uma mensagem de algum arquétipo, você se veste com os símbolos daquele arquétipo, né? Quando a pessoa não é, aí ela tem dificuldade de sustentar. Mas quando ela tem uma maior facilidade de levar aquilo ali para frente e trazer aqueles símbolos, né? Não ficar aquela coisa caricata ali na foto. Você estuda tudo isso, ouve o cliente, enfim, fala sobre tudo. E aí você vai potencializar tudo isso que ele tem de fator positivo. Pode falar sobre o meu case. Brunão, congela a tela da minha logo aí, por favor. Pra gente poder colocar aqui pra ele falar, porra, a gente fez algumas reuniões, você pegou algumas, até pra ficar mais claro para as pessoas entenderem, no meu caso foi uma logotipo, identidade visual, enfim, teve uma série de coisas, mas conta um pouquinho do porquê das cores, o porquê da tipografia, o porquê escrever alguma coisa ligada à empatia, conexão, propósito, mais tecnicamente, para que as pessoas que estão assistindo possam compreender um pouquinho melhor tudo que a gente falou aqui aplicado no caso real. Tá. A primeira coisa que todo mundo tem que notar é que quando você começa a ouvir uma pessoa, entender a história de vida dela e se conectar realmente com ela, entender em que frequência ela tá, quais são os problemas, você tem uma interpretação, né, de visual daquela pessoa. Então hoje, quando a gente olha para a logo do Luigi e olha para o Luigi, parece que é a mesma coisa. Se eu coloco os dois, um do lado do outro, parece que é a mesma coisa. E aí, por que parece? Dentro dos arquétipos, o mais importante são os símbolos.
tudo que você usa, um detalhe de uma pulseirinha de couro, ela está comunicando alguma coisa. Mesmo que não pareça tão forte aquilo ali, né? Mas é um detalhezinho que agrega simbolicamente. Então, dentro da logo aqui do Luigi, a gente tem, primeira coisa, uma tipografia serifada. A tipografia serifada, ela remete a algo tradicional. A gente está falando da época ali onde se escrevia livros antigos, se teve o desenvolvimento das impressoras. Pô, a galera lá antiga, 500 mil anos atrás, eles tinham a prática de fazer esse tipo de Aí tipografia. você está falando aqui, né, dessa parte... Falando da própria tipografia. Ah, tá, beleza. A tipografia. Quando a galera ia desenvolver essas tipografias, eles acreditavam que as coisas mais detalhadas tinham mais valor. Sim. E isso, historicamente, desde quando você é criança, isso vai sendo colocado para você. Então, quando você lê um livro tradicional, você pega uma Bíblia, você vê lá a letra como ela é, você remete aquilo ali a algo tradicional. É verdade. Quando você pega livros antigos, está tudo com essa tipografia. Então, isso dentro da sua cabeça já vai trazendo algo consciente para você. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Brunão, tá focado a câmera do meio, né? Pode continuar. Beleza. Então, dentro da sua cabeça se forma algo sobre tradicionalidade, algo que tem profundidade. Então, você tem ali a tipografia. Os elementos que complementam a logo, né, o círculo, esses arabescos, eles estão dentro também da tradicionalidade. Então, quando você pega uma visão de algo tradicional, você está remetendo ao Luigi. Porque o Luigi ele tem valores que são tradicionais, que a gente considera valores bons para a sociedade. Então, a gente traz isso simbolicamente. O dourado, vocês vão notar que não é um dourado, aquele dourado ouro mais tradicional, de joia. É um ouro envelhecido. Você quer demonstrar ali uma sabedoria de algo que se corroeu de tanto passar por processos. E o nosso olhar, ele capta isso. Você tem o envelhecido. Então, você pega hoje uma casa, a arquitetura de uma casa, que a casa usou somente móveis em laca, somente vidro, você vê uma frieza, você vê uma coisa superficial. Quando você vai para uma casa, geralmente a gente vê nos interiores, né? Onde você tem a casa de madeira, bem trabalhada, a cheirar a madeira, parece que é algo rústico, né? É algo ali com uma profundidade natural muito grande. Então, essas seriam coisas assim que a gente trouxe para a logo do Luigi. Não, legal. Passa agora, coloca do Luan para ele poder falar um pouquinho da dele também, que eu acho que é legal ele fazer esse comentário. E aí explica um pouquinho da sua também, Luan, que eu acho que é bem, principalmente esses detalhes todos, enfim. Legal. Bom, aqui dentro do meu arquétipo hoje o que eu mais trago é o mago. Eu tenho o mago sábio. O mago, ele tem uma característica que é, quando você olha para os símbolos do mago, ele tem os detalhes com um refinamento maior. Então imagina ali, simbolicamente, que o mago tem uma varinha mágica para fazer as coisas. Né? O mago, no nosso inconsciente, está aquilo ali. Quando você vê um filme do Senhor dos Anéis ou qualquer filme de desenho, você tem um mago ali com a varinha mágica. Sim. Então, a gente tem uma tendência a refinar os elementos, como eu fiz com o L aqui. Então, tem esse desenho de acabamento, é um acabamento mais detalhado. Né? Esse visual, que é como se fosse uma insígnia, como se fosse um brasão, é porque a ideia inicial do projeto é criar uma comunidade de designers que entendam sobre arquétipos. Legal. Então, quando você quer trazer uma sensação de algo que vai reunir as pessoas... Pertencimento, você tende a criar um brasão, uma insígnia ali para assemelhar a isso. Aqui, em termos de acabamento, essas tipografias são tipografias simples, simplesmente para dar leitura, né? E aqui na tipografia do meu nome, é uma tipografia também tradicional, mais elegante. Né? Isso, qual que é o objetivo principal quando você, tanto no meu caso quanto no seu e dos nossos clientes, dos seus clientes, enfim, quando você coloca isso em evidência de forma ainda mais potencializada, que é o que a gente está falando aqui. Eu estou fazendo isso para potencializar quem nós somos e o que nós realmente podemos proporcionar, mas isso impacta que tipo de público? Porque você faz não só para potencializar o que a gente tem de melhor, mas para causar algum tipo de, como você acabou de falar, pertencimento, conectividade, união de propósito, como foi o meu caso ali que tem escrito também. Então,
quem que consome quando você é por exemplo, um mago, um governante? Quem que de fato se adequa a isso? Pode ser qualquer pessoa, a pessoa acha bonito, pô, quero falar com o Luan. Não, pô, cara, isso aqui tem muito do que eu vivo, do que é a minha realidade. Faz sentido eu me conectar com essa pessoa. Explica pro pessoal entender um pouquinho melhor. O objetivo dos arquétipos hoje usado no marketing é que você traga símbolos que conectem com o seu público. Então, o seu público ele tem um desejo. Esse desejo ele pode ser alimentado ou simplesmente replicado de uma forma simbólica. Então, quando eu quero atrair determinado tipo de pessoa, eu uso determinado símbolo ali, eu falo que é o efeito do primeiro impacto. Você olha, você já criou ali uma percepção daquela pessoa. No meu caso aqui, eu não tenho tendência a atrair designers, por exemplo, iniciantes. Por quê? Quando você olha para essa logo, uma logo meio, parece até velha, parece arcaica, né? E eu tenho hoje o cenário onde ali designers muito novos, iniciantes, eles vão ter exatamente essa visão que você falou. Que coisa horrível, não faz sentido. Que coisa estranha, né? E o contrário do que a gente tá falando aqui, quando eu bati o olho, eu falei, faço questão dele falar sobre isso, porque pra mim tá magnífico, porque tem conexão com o belo, dá uma impressão de uma divindade, de algo rebuscado, único, né? Então você fala assim, puta, eu quero me conectar com essa unicidade aí. Exatamente, e é o que acontece. Hoje eu tenho 2 situações de clientes, né? Que hoje, além de ter a mentoria, eu continuo prestando serviço diariamente para os meus clientes. Pessoas que nunca ouviram falar de mim entram no meu Instagram e falam, eu quero isso. O que você tem no seu Instagram, eu quero assim. Ou seja, são pessoas que se conectam imediatamente pelo visual que eu estou transmitindo ali. E aqueles que já me conhecem, eles falam repetidamente, Luan, eu adoro o seu Instagram, eu acho fantástico o seu Instagram. Mesmo que eu tenho portfólio desatualizado, a gente tem uma plataforma de design chamada Behance. Behance é gigantesco. Todo designer tem portfólio lá. Eu tenho pelo menos 7, 8 anos que eu não atualizo meu portfólio. E ainda assim, atrai os clientes certos. Dentro do meu Instagram, tudo desatualizado, e as pessoas entram e se conectam comigo, né? Claro, tem uma série de outras estratégias de copy ali dentro do meu Instagram, só que o primeiro impacto é o que bate mais. Muito legal, Luan, muito legal. Pô, parabéns pela explicação. Acho que ficou, para quem está assistindo, ficou muito claro o que não fazer e o que fazer. Acho que esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. Pensando numa visão de futuro e a gente caminhando para um encerramento, conta para mim, Luan, no que você está trabalhando? Está fazendo algum lançamento? Você falou de estar fazendo algumas mentorias, enfim. Para vocês, pessoal, a gente está numa expansão e a gente está atualizando o site da gente. Ele está em desuso agora. Eu e o Luan, a gente está trabalhando incessantemente em cima disso para trazer. E cada parceiro que entra dentro desse nível de sociedade vai ter o seu campo específico falando sobre tudo que gera de valor, enfim. Mas eu queria que você desse o seu depoimento, Luan, falando no que você está atuando hoje, como é que está esse momento, e para as pessoas também, como que elas acham você. Redes sociais, essas coisas a gente vai colocar no GC, mas é importante você falar. Tá. E depois disso, cara, acho que é mais aqui deixar o meu agradecimento por essa participação. A gente sabe que é difícil amarrar as agendas aí, né? Todo mundo cheio de compromisso. Mas, cara, é muito importante para quem tá aqui saber no que você tá trabalhando, qual que é o teu enfoque de futuro, e depois deixa uma mensagem aí para as pessoas, para elas entenderem aí desse legado que você tem, o que você quer deixar como uma mensagem final pra gente. Legal, cara. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Como sempre fui prestador de serviço, criei nome assim, prestando serviços, atendendo os clientes finais. Chegou um momento que eu comecei a escutar das pessoas que chegavam até mim e me perguntar, Luan, como que eu faço para passar esse conhecimento Às vezes o cara tem uma grande empresa e ele já tem uma equipe lá. Como que eu faço para passar esse conhecimento que você passou aqui pra gente lá para minha equipe? Você não tem uma mentoria? Né? Você não tem um material para poder ensinar outros designers? E aí começou a surgir em mim o desejo de ensinar. E é uma coisa que hoje eu respeito muito aquele que tem o poder de ensinar profundamente uma coisa. Por esse respeito, eu sempre me considerei incapaz de ensinar as pessoas. Então, por muito tempo, eu falava assim, nossa,
como é que o pessoal consegue vender tanto curso de marketing digital assim, né? Será que o pessoal sabe tanto assim, né? Eu sempre criava essa dúvida. Até que, aos poucos, eu fui ganhando a consciência de que eu precisava ensinar as pessoas não só para ajudá-las a chegar onde eu cheguei, mas também para eu me enriquecer, né? Quando você ensina, você também aprende. Claro. Essa é uma grande prática, né? Então, até mesmo palestrando, atualmente, eu vejo essa necessidade. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E a reação das pessoas, ela é de quero ouvir mais, tenho desejo de aprender mais. Então aí foi que eu criei a minha mentoria, a gente lançou aí no início do mês, tá funcionando bem para os designers, né? Legal. Tá bem interessante, onde o designer ele tem a oportunidade de entender uma ferramenta nova no mercado, que ninguém entende. Então hoje eu poderia dizer que eu estou praticamente navegando sozinho, tive que fechar minha agenda, não consigo atender mais ninguém. Foi aí que eu comecei a me conectar com os designers que já são designers um pouco avançados, né? Já tem ali pelo menos 2, 3 anos de carreira, já fatura seus 3 mil, 5 mil reais e se vê travado. Por quê? O mercado ele está nivelado em algo básico. Você entregou algo básico, tá tudo bem. E segue a vida ganhando seu pouquinho ali. Só que através dos arquétipos, hoje o designer consegue avançar muito na carreira, se diferenciar, se posicionar melhor no mercado, né? Esses dias eu estava conversando com um designer que ele era um bom designer, já faturava quase 10 mil reais, mas ele se posicionava muito mal. Ou seja, era um cara que estava quase faturando 10, com potencial de faturar 50, mas não consegue porque não se posiciona na internet. Então os arquétipos, ele te dá o poder de se posicionar, entender o seu cliente e entregar algo diferente para o seu cliente, né? Então, quando você ganha um novo material, os seus clientes já começam a te ver de outra forma. Sim. Né? Já tem outra visão de você. Estamos finalizando mais um episódio. Se você precisar, além de uma consultoria voltada para isso, hoje a MLA Negócios conta com o Luan, projetos que são maiores, tem toda a base, a estrutura dele, ele tem parceria com outros diversos profissionais aí também. A gente deixa à disposição o que vocês precisarem, seja pessoa física ou jurídica. Quero agradecer esse momento mais uma vez por todo o compartilhamento de informação, agradecer por vocês estarem aqui hoje desfrutando de uma mensagem que é extremamente importante, que pode te impactar de acordo com a sua decisão positiva ou negativamente. Mas tudo é um processo de construção, de maturidade, então eu acredito que, independente do que você estiver vivendo hoje, se você assumir de fato quem você nasceu para ser, estiver conectado com a sua essência e quiser aprender, tenho certeza absoluta que não só você, mas todas as pessoas que vocês conhecerem, que vocês quiserem de fato gerar valor, abençoar a vida dessas pessoas, vocês vão poder pegar esse episódio de hoje e compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. Isso sendo colocado em prática vai fazer o seu negócio ter uma diferença absurda. Então eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse conteúdo e assim que for colocado cada vez mais ações específicas sobre arquétipos ou sobre camadas da personalidade que a gente acabou não falando, a gente vai chamar depois o Luan aqui para mais um bate-papo e ele entrar aí um pouco mais tecnicamente, falando mais de negócio sobre isso. Já fica o convite aí, tá, Luan? Obrigado, Luigi. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, gente. Um forte abraço.